Boa tarde, primeiro ano. Mais uma aula começando, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Vamos para o nosso texto de fruição, a segunda parte da onça e o veado. Vamos lá? Vamos ver como termina essa história? Vocês lembram da história ontem, da primeira parte? Que o veado resolveu ir morar sozinho, sair da casa dos pais e fazer uma casa para ele. Ele achou um lugar e todo dia ele ia construindo um pouquinho. A dona onça teve a mesma ideia e toda noite ela ia construir um pouquinho. E eles ficavam assustados porque cada vez que um chegava para continuar a construção da sua casa já tinha alguma coisa pronta. E aí no final os dois chegaram juntos para irem morar lá e aí ficou aquele impasse. Quem que vai morar na casa? Quem que não vai morar? Vão morar os dois? A gente vai descobrir isso agora. Vamos ver? O veado e a onça, segunda parte. Todos os dois achavam que eram donos da casa e não queriam desistir. Tenho uma ideia, exclamou a onça. Se nós fizermos a casa juntos, podemos morar juntos. Somos sócios. Morar com uma onça, pensou o veado, não pode dar certo. Acho até que vai ser muito bom, insistiu ela. Você sai de dia para pastar, eu saio de noite para caçar. Nós não vamos nos encontrar nunca. E vai ter sempre alguém na casa. Ela vai estar sempre bem cuidadinha. Vai ser perfeito, pensava a onça. Fico com uma casa ótima, que nem deu muito trabalho e ainda guardo uma reserva de comida dentro dela. Se algum dia não encontrar caça, creu, é só comer o meu sócio veado. O veado acabou concordando, porque não queria entregar a casa que lhe dera tanto trabalho, mas sabia que aquela sociedade era muito arriscada e tratou de ficar atento ao perigo. Durante alguns dias, a combinação deles funcionou perfeitamente, mas a onça não aguentava mais de vontade de comer o veado e resolveu começar a assuntá-lo, pensando que se ele tivesse medo dela, não ia lutar quando ela avançasse nele um dia. E para mostrar que era forte e sabia matar, passou a trazer para casa restos das caças da noite. O veado acordava cedo, ia saindo, e lá vinha a onça com um coelho, uma paca ou um coati que ela mesmo tinha caçado à noite. O veado foi ficando cada dia mais preocupado e acabou contando para os amigos o que tinha acontecido. Todos resolveram ajudar. Um deles disse assim: eu vi lá na aldeia dos homens uma pele de onça esticada para secar ao sol. Podíamos pedir emprestada. Isso mesmo, concordou o veado. Vou dizer que é um tapete novo para casa. E assim fizeram. Quando vinham voltando com a pele de onça, aí sim foi que o Deus da mata ajudou, porque encontraram no caminho o cadáver de uma onça que tinha despencado de uma ribanceira e morrido. Resolveram levar também. Era pesadíssima. Precisaram juntar 4 veados fortes para conseguir levar, e toda hora ela escorregava. Eles tinham que aparar com a ajuda dos chifres e ela foi ficando toda espetada. Finalmente, quando já estava anoitecendo, chegando perto da casa, o dono da casa foi na frente, com a pele de onça, e os 4 amigos vinham mais atrás, bem devagar. Chegando no quintal com a pele enrolada, ele viu 2 onças, a que dividia a casa com ele e uma outra. E a que dividia a casa com ele foi dizendo: você não se incomoda, não é? Chamei uma amiga para vir jantar comigo hoje. Ele levou um baita susto, ficou com o coração batendo apressado, mas aguentou firme e respondeu como se nem ligasse: me incomodar? Por quê? Acho ótimo. Eu estava mesmo querendo dar uma festa hoje para inaugurar este tapete novo que eu trouxe para nossa casa. E desenrolou a pele da onça. As 2 onças esperavam por tudo, menos ver aquilo. A dona da casa engoliu seco e perguntou: onde foi que o senhor conseguiu isso, compadre? E o veado reparou que pela primeira vez na vida ela o chamava de senhor, sinal de respeito. Respondeu com um ar distraído, aproveitando para chamar a onça de você. Cacei lá para as bandas da Figueira Brava. Como você deve saber,
Nós veados temos um jeito secreto de dar chifradas em onça, que é tiro e queda. Ela morre na hora. Por isso é que casa de veado é sempre quentinha, toda forrada de pele de onça bem macia. Você não sabia? As duas onças se entreolharam e ele continuou. Mas vocês não precisam ficar com medo. Acho que com essas duas peles já dá para forrar quase todo o chão da casa. O senhor disse duas, mas é uma só. Uma aqui na minha mão já pronta. A outra onça eu larguei ali no terreiro e os meus amigos vão me ajudar a esfolar, disse ele, apontando para o cadáver marcado de chifradas no chão do quintal, com 4 veados enormes ao lado. As duas começaram a tremer e um dos veados olhou para elas e exclamou: Oba, mais 2 tapetes! O dono da casa se adiantou com um ar protetor e disse: Não, nestas aqui ninguém toca. Uma é minha sócia, outra é minha hóspede. Mas as onças foram recuando, meio sem graça, e a dona da casa disse: Na verdade, compadre, eu estava só esperando o senhor chegar para me despedir. Eu estou de mudança, sabe? É, confirmou a outra, ela vai morar comigo. Eu tenho uma caverna muito jeitosinha, fresquinha, com bastante espaço e ando querendo companhia. Na mesma hora, o veado aprovou a ideia. Bom, se é assim, seja feliz. E não me leve a mal, mas confesso que até acho bom, porque então meus amigos podem morar comigo e num instante vamos conseguir outras peles que faltam para forrar as paredes e o resto do chão. Fez uma pausa e perguntou: Aliás, você não quer me deixar o endereço novo, explicar bem explicado onde fica essa caverna? A onça foi se afastando com a amiga, já saindo de clareira, se virou para trás e disse: É muito longe, compadre, é muito longe, o senhor não ia achar, muito longe. Devia ser, porque elas nunca mais voltaram por ali, nunca mais mesmo. E assim acaba a nossa história do veado e da onça, lembrando que essa história é de Ana Maria Machado, História a Brasileira, A Moura Torta e outras, feita em Belo Horizonte pela editora Claro Enigma em 2009. Gostaram do final da história? Acabou que no final todo mundo ficou satisfeito, né? Sem um com medo do outro, e assim todos viveram bem durante bastante tempo, para sempre, certo? Agora a gente vai voltar para o nosso caderno ângulo. A gente ontem tinha as atividades para terminar da página 29, os exercícios 6, 7 e 8, que a tia Bruna ficou de dar o gabarito hoje. Então vamos lá. No exercício 6 estava escrito assim: escreva a letra R entre a consoante e a vogal na primeira sílaba de cada palavra e forme outra. Veja o exemplo. A gente tinha a palavra pato no exemplo, botamos o R entre a consoante e a vogal na primeira sílaba, virou prato. Aí na letra A, eu fiz com vocês, era taça, aquele tipo de copo que a tia Bruna deu de exemplo, e virou traça, que é aquele bichinho da madeira. Depois na letra B tinha a faca, de cortar o pão, de cortar a comida, e virou fraca, que é o contrário de forte. Aí na letra C eu tinha a palavra pego, eu botei o R, virou prego. Estão vendo aí? Na letra D, o fio virou frio. A dama virou drama. O gato virou grato. O cavo virou cravo. A ponta virou pronta. O banco virou branco. E a tinta virou 30. Certo? Dá uma olhadinha aí, vê se está tudo certo no livrinho de vocês. E vamos para o número 7. No número 7, a gente tinha que pintar a letra que vem antes e a que vem depois da letra R novamente. A palavra era muro. Antes é o U, depois vem o O. São duas vogais. E aí na letra A perguntava: a letra que vem antes do R é uma vogal ou consoante?
O U é uma vogal. E na letra B, a letra que vem depois é uma vogal ou consoante. É a vogal O, marquei vogal também. Então, letra A e B do número 7, vogal. No número 8, a gente ia escrever outra letra R após a primeira, que já estava lá, que já existe nas palavras, e formar novas palavras. A gente viu o exemplo que a palavra muro virou murro, e eu fiz com vocês a letra B, a letra A, que era o caro e virou carro. A letra B era fora, botei 2 R's, ficou forra. A letra C, aranha, virou arranha. E a letra D, couro, virou corro. E aí a gente tinha que ler em voz alta todas as palavras e contar para os colegas o que você achou de parecido e de diferente entre elas. A escrita é bem parecida, só acrescenta uma letra R na palavra, mas as letras são todas as mesmas, né? E o que muda é o som e o significado de cada palavra. Quando a gente tem um R, significa uma coisa. Quando a gente bota o R, a gente transforma o som do R, né? O R fraco fica forte, com 2 R's, e o significado da palavra muda também. Por exemplo, carro, com R só, é o valor, né? E esse produto está muito caro. E quando a gente bota o R a mais, fica carro, mudei o som e mudei o significado da palavra. Carro é aquele veículo que nós andamos e nos leva de um lugar ao outro, um meio de transporte, certo? Virando a página, vamos para a página 30. A gente tinha o Em Casa 3, onde a gente tinha que completar, escrever as palavras. Escrevi lá, ó, cachorro, C-A-C-H-O-R-R-O. Depois eu tinha a palavra peixe, P-E-I-X-E. Depois na letra C, gato, G-A-T-O. E na letra D, galinha, G-A-L-I-N-H-A, galinha. E no número 2, completar a tabela de acordo com o uso da letra. Qual letra? R. A gente tinha que botar lá no primeiro quadrinho as palavras com R só e na segunda as palavras com 2 R's. Então, na primeira parte da tabela ficou dispara, Moraes e passarinho. E na segunda, cachorro, corre e barriga. Ok? Todo mundo vendo aí o gabarito do dever de casa? Show de bola! Aí, depois, a gente não parou por aí não, né? Nós continuamos, nós fomos para a página 31, trabalhamos lá o de olho no texto. A gente descobriu que a gente não precisa de muitas palavras para poder interpretar imagens, né? Era o Duque ali, descansando, escutando uma respiração mais forte. Aqui ele despertou mais um pouquinho. E aí depois ele perguntou por que o Bidu estava procurando. E o que era? Eram os ossos que ele estava em cima, o Bidu não ia achar nunca. Aí a gente tinha na produção de texto que recontar essa história, escrevendo numa folha à parte. Estou esperando a historinha de vocês, tá bom? Deixa a Bruna vai espirrar. Desculpa. Desculpa, espirrei. Estou esperando então a foto do texto de vocês ou um vídeo vocês contando a história que vocês escreveram, tá bom? Vi que Gabriel fez atividade, vi que Sofia fez atividade, vi que Luiz Felipe fez também, recebi o vídeo dele lá me mostrando, tô esperando dos outros colegas, tá? Aí a gente aprendeu um pouquinho também sobre a relação
do homem com os animais, desde lá da pré-história, da época dos homens das cavernas, né? Onde naquela época os homens não tinham animais de estimação, eles usavam os animais para poder caçar e para sua proteção. E aí, com o tempo, eles foram se relacionando e virando um companheiro mesmo. E aí, em troca da caça e da proteção, os homens davam alimentos para o seu cão de guarda, né? Aí a gente viu que o gato também, depois de um tempo o gato apareceu também, ajudava na caça aos ratos, né, que traziam doenças para as pessoas, e também com o tempo foi virando um animal doméstico, de estimação. Aí, pessoal, a gente tinha lá na atividade que relacionar as imagens com as frases que estavam escritas aqui, que a gente também aprendeu que os animais, além de serem animais de estimação, os cachorros, eles podem ter funções para ajudar os seres humanos em várias atividades, né? Então a gente tinha aqui, ó, na primeira frase, ajudar em terapias de idosos. A figura que já ajuda, que está mostrando o cachorrinho ajudando os idosos na terapia, é a número 4. Então eu fui lá na primeira frase e coloquei número 4. Segunda frase, resgatar vítimas de afogamento. Tá aqui na imagem 3. O pitbull, ó, indo para a água, salvar alguém. Ajudar na segurança, temos aqui o pastor alemão, um cão de guarda, junto com o policial. Botei o número 2. E na última frase, ajudar no transporte, a gente tem aqui os cachorros transportando pessoas de um lugar para outro, lá na neve. Então, a ordem ficou 4, 3, 2, 1. Certo? E aí, para terminar a aula de ontem, a gente tinha o labirinto. Lembram? A gente tinha que observar o labirinto e descobrir qual cachorro vai encontrar o osso. Descobriram? É o Salsichinha, né? Salsichinha saiu, ó. Veio aqui, rodou, subiu, desceu, subiu de novo, desceu, subiu. Aí ele subiu pra caramba, deu uma volta aqui, passou pelo focinho do outro cachorro, veio, foi por cima, desenrolou, subiu mais, aí desce de novo, sobe e chegou no osso. Certo? Então, quem achou o Salsichinha, parabéns. E no número 2, vocês tinham que desenhar a convivência entre um ser humano e um animal doméstico. Aí a tia Bruna deu a ideia de quem tem bichinho de estimação, fazer o desenho de alguma coisa que você faz com ele, na sua casa ou na rua, se leva para passear e tudo mais. Quem não tinha cachorro ou gatinho ou um bichinho de estimação, ia usar a imaginação, pensar num bichinho que gostaria de ter e fazer um desenho de como estaria com esse bichinho. Estou esperando também foto, desenho, vídeo, o que vocês puderem me mostrar, tá? E agora a gente vai passar então para a atividade de hoje, página 36. Hoje nós vamos da 36 a 38 e o em casa, tá? A gente vai ter um jogo de tabuleiro que a tia Bruna vai pular essa atividade para a gente fazer só ela na segunda-feira, o gabarito, e só ela na segunda-feira, tá bom? Que hoje a gente também vai ter uma aula de artes. Vamos confeccionar um cartão do Dia dos Pais, tá bom? Mas isso é na segunda aula. Então vamos voltar aqui, página 36, moradia, um lugar de convivência. Já vimos que o cão e o gato são chamados animais domésticos, que nós podemos ter em casa. E que desses animais já conviviam com os seres humanos há muito tempo, desde a época da construção das primeiras moradias. Vimos isso ontem, no decorrer da semana, certo? Agora vamos para o de olho no texto. Acompanhe a leitura do texto com o professor.
Lembrando que todo o texto começa com o título na bolinha e vai até o final da linha, nesse caso, até a página 37, tá? Então, eu vou ler para vocês. Todo mundo tem casa. Contam que antigamente os homens moravam em cavernas, mas os tempos mudaram e hoje em dia tem casa de tantos jeitos diferentes, não é mesmo? Tem aquela casa que fica no tijolo e nunca é terminada. Será por quê? E tem as casas dos morros, às vezes barracos bem pequenos. Existem ainda as casas improvisadas embaixo das pontes. E a oca do índio, o iglu dos esquimós, o ninho dos passarinhos. Tem os castelos dos príncipes e das princesas, dos nobres e dos cavaleiros. Tem a casa mal assombrada. Tem a casa da avó e do vô e a casa do amigo. De uns tempos para cá, algumas crianças passam a ter a casa do pai e a casa da mãe. Tem gente que muda de casa o tempo todo. São pessoas que moram em motéis porque vivem viajando, né? Aqueles hotéis grandes, com piscina, com um monte de atividades. Tem criança que mora em orfanato ou em um lar de caridade. E aí, esta fica sendo a sua casa. E a sua casa? Como é? Quem escreveu esse texto foi Ana Cláudia Ramos e Ana Raquel, no livro Todo Mundo Tem Casa. 6ª edição, feito em São Paulo pela editora Formato no ano 2000. Esse texto está em algumas páginas. Se vocês repararem, entre uma parte e outra, a gente tem aqui, ó, esses colchetezinhos com reticências. Isso quer dizer que o texto não está inteiro. O texto foi partes desse texto foi pego para botar no livro, tá? Então essas partes desse texto estão nas páginas 6, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 24 e 28 desse livro Todo Mundo Tem Casa, certo? Esse livro faz parte da coleção Todo Mundo Tem. E aí, aqui embaixo, a gente tem o box, uma das autoras. São duas autoras, foram duas pessoas que escreveram, a Ana Cláudia Ramos e a Ana Raquel. Aqui a gente tem o box da Ana Cláudia Ramos. A escritora nasceu em 1966, na cidade do Rio de Janeiro, aqui mesmo onde a gente mora. Ela é especialista em literatura infanto-juvenil e tem inúmeros livros publicados, incluindo títulos sobre casas, famílias e amigos. Então, essa moça aqui é a Ana Cláudia Ramos, que escreveu essa história junto com a sua companheira, amiga Ana Raquel. Certo? Agora a gente vai trocar ideias sobre o texto. Número 1. De acordo com o texto, em que tipo de moradia as pessoas moravam antigamente? Nós vimos ontem. Isso, muito bem. Nas cavernas, né? Chamados homens das cavernas. Show de bola. Número 2. No texto, que tipos de moradia aparecem? Várias. Vamos voltar lá na página 36. Cavernas. Hoje em dia tem casa de tijolo. A gente tem barracos. Existem também as casas improvisadas embaixo da ponte. A gente tem a oca do índio. A gente tem o iglu. A gente tem o ninho do passarinho. Castelos. Casa mal assombrada. Tem a casa do vô da avó. Tem a casa do amigo. Tem gente que tem casa do pai, casa da mãe. Tem os hotéis, que são moradia para muita gente que vive viajando, né? Tem os orfanatos, que é moradia de crianças que não tem pai, não tem mãe, não tem um responsável para cuidar, certo? Vários tipos de moradia aparecem no texto, né? Você concorda com o título Todo Mundo Tem Casa? Sim ou não? Por quê? Vou esperar a resposta de vocês. Manda um vídeo para mim dizendo se você acha que todo mundo tem casa, se todo mundo não tem casa, certo? Eu concordo ou não concordo com todo mundo tem casa. Eu não concordo, porque nem todo mundo tem casa. Se a gente for na rua, a gente vai ver
Um monte de gente que hoje está em situação de morar na rua. Se tem gente morando na rua, nem todo mundo está em casa, né? E isso é muito triste. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Porque muita gente não tem casa, mas todo mundo tem direito a ter um lar. E a desigualdade é muito grande. Por isso que tem gente que está nessa situação. A gente precisa mudar, né, pessoal? Isso vai acontecer. Torcer para que isso aconteça. Bora lá para a atividade, então, página 38. Depois a gente pula para o em casa. Vamos lá. Das casas citadas no texto, pinte as que você frequenta. Então, eu tenho aqui barracos. Se você conhece alguém que mora num barraco, ou se você mesmo mora num barraco, pinta. Oca, castelos, orfanato, casa do amigo, casa mal assombrada, casa do pai, casa da mãe, casa da avó e do vô. Vocês vão pintar somente as casas que vocês frequentam ou frequentavam antes da pandemia, certo? E aqui ainda no número 1, em qual dessas casas você mais gosta de ficar e por quê? Aí você vai botar aqui, vamos supor que você frequenta casa do amigo. Aí você vai pintar a casa do amigo, vai escrever aqui casa do amigo e o porquê que você gosta da casa do seu amigo, tá? Ah, porque lá a gente brinca, a gente corre, a gente se diverte. Ah, eu gosto da casa do vô e da avó. Por quê? Ah, porque lá tem sempre coisa gostosa para comer, porque lá eu tenho muito carinho. Aí cada um vai responder a sua maneira, tá? No número 2, há muito tempo, homens e mulheres se abrigavam em cavernas e grutas. Eles faziam isso para se proteger do mau tempo e dos animais selvagens, ou eles faziam isso para caçar animais e cultivar alimentos. Vocês vão marcar a questão que vocês acham que é a correta, tá? Número 3. A sua casa protege você e sua família do quê? Escreva. Conversa aí com a mamãe. Se sente protegido na sua casa? Por quê? E ela te protege de quê? Você escreve ali e depois me conta. No número 4, escreva 2 atitudes agradáveis e protetoras que os seus familiares têm com você dentro de casa. Aí vocês vão escrever, ah, minha mãe me ajuda a fazer o dever, ah, meu irmão me ajuda a tomar banho, ah, minha mãe às vezes me dá comidinha na boca porque eu tô com preguiça de comer. Enfim, vocês vão escrever 2 atitudes que seus familiares têm com você que você gosta muito dentro da sua casa. Fechado? Segunda-feira eu trago o gabarito dessas atividades aqui. Vou dar as minhas respostas pessoais e trago as respostas objetivas, que tem que ser aquela correta mesmo, tá? Aí, pessoal, como eu falei, a gente vai pular a página 39, jogo de tabuleiro, a página 40 e 41. Tia Bruna, a gente não vai fazer? Vai, vamos fazer na segunda-feira, tá? E vamos para o em casa. Vamos para o em casa. Em casa 5, página 42. A gente vai completar o quadro com as informações que faltam. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma tabela com 3 divisórias, certo? Na primeira eu tenho os números 1, 3, 4, 7, 9. Na segunda eu tenho castelinhos, casinhas desenhadas. É uma casa, não é castelo não, são casinhas desenhadas. Reparem que aqui eu tenho o número 1, eu tenho uma casinha. Na terceira fileira, eu tenho um número escrito por extenso. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui o 2, o 5. Isso quer dizer, então, que aqui eu vou completar botando os números. No espaço do meio, eu vou desenhar a quantidade das casas. E no final, eu vou escrever os números por extenso. Certo? Então, por exemplo, aqui eu já tenho o número 1, eu já tenho o desenho da casinha, então eu vou escrever aqui 1.
escrevi lá o 1, ó. Tá vendo? Na segunda, eu sei que são 2. Então, eu vou botar o número 2 aqui e vou fazer 2 casinhas. Tô fazendo aqui minha casinha, peraí. Fiz aqui 2. Tá vendo? E assim eu vou completar o quadro até chegar no número 10. Certo? Na segunda-feira eu trago o meu quadro completo para vocês. Então vamos lá, recapitulando. As atividades de hoje, página 42, nós fizemos. A 41 e a 40 e a 39 nós pulamos, vamos fazer na segunda-feira. Fizemos a 38, a 37 e a 36. O resto foi revisão da aula passada, certo? Então a tia Bruna volta na segunda-feira fazendo o gabarito das páginas 36, 37, 38 e 42. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui. Vou voltar para a segunda aula com a atividade de arte. Nós vamos fazer um cartão para o Dia dos Pais, que a gente comemora no domingo agora, dia 9. Tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto. Beijos!